Oi! Mais um vídeo do canal Nota 10 está começando! Vocês sabiam que a partir de agora nós entramos em contagem regressiva? Sabia não? Pois é. Eu não sabia. Falta menos de um mês para o primeiro dia de provas do Enem 2023. Ó, ansiedade, ataque cardíaco tá começando a atacar. Mas o nosso foco, o meu e o seu, tem que ser aqui, ó, na revisão. E por falar em revisar, uma estratégia muito boa é pegar as provas dos Enems passados e responder as questões antigas para testar o seu conhecimento. Então a lenda é a verdadeira. É o que nós vamos fazer a partir de agora com o professor Luan Honório, de língua inglesa. Bora lá? Hello, galera do Nota 10. Teacher Luan aqui mais uma vez e hoje eu venho responder aquela velha pergunta que sempre surge quando se fala em Enem e língua inglesa. Cai gramática no Enem? A resposta é sim, apesar de que muita gente tem dúvida que tenha gramática porque nunca viu nenhuma questão específica. Mas a gramática ela está dentro do texto, a estrutura gramatical é que vai te fazer interpretar melhor aqueles sentidos presentes. Afinal, é para isso que ela serve, para estruturar os sentidos. Então hoje eu vou te mostrar como a gramática está presente no Enem e como você pode usar os conhecimentos básicos para entender melhor o texto. Para começar, eu vou lançar um desafio agora. Nós temos um texto de 2021, um texto recente, de uma edição do Enem, e ele fala sobre a Michelle Obama, mas eu não vou revelar a resposta agora, vou deixar você pensando até o final da aula. A pergunta é: a crítica do livro de memórias de Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, aborda a história das relações humanas na cidade natal da autora. Nesse contexto, o uso do vocábulo unthinkable, então a gente tem que encontrar essa palavra lá, ressalta que, letra A ascensão social era improvável, a mudança de nome era impensável, a origem do indivíduo era irrelevante, o trabalho feminino era inimaginável, o comportamento parental era irresponsável. E aí essa coincidência com várias alternativas terminando em vel não é uma simples coincidência. É que o sufixo -ble, ele normalmente é traduzido como vel no português. Então, palavras terminadas em BLE terminam normalmente no português em VEL. Por isso que eles colocaram várias opções aí para tentar te confundir. Então, o que o texto está ressaltando sobre a Michelle Obama? A ascensão social improvável, mudança do nome. Dá uma olhada nesse texto, mas eu vou dar apenas 5 segundos para vocês olharem. Será que é possível responder uma questão olhando apenas 5 segundos no texto? Vamos lá, contando a partir de agora. Olha bem, procura a palavra unthinkable e acabou o tempo. Escolhe aí a sua alternativa e no final você vai descobrir se estava correta ou não. Para responder bem essa questão do Enem, você precisa ter uma boa noção de gramática. Essa noção é de tempo verbal. O tempo verbal no texto vai definir muita coisa. Se a ação aconteceu, se ela está acontecendo, se ela vai acontecer. E isso é informação decisiva na sua interpretação. Às vezes, algumas alternativas podem te confundir por causa do tempo verbal. Então, se você domina o tempo verbal e domina a gramática, você domina também os sentidos que estão presentes dentro daquele texto. Vamos primeiro entender como se organiza uma frase em inglês para você saber exatamente onde procurar o verbo e assim identificar em qual tempo ele está. Nós temos normalmente numa frase afirmativa sujeito, verbo ou verbos, pode vir uma locução, por exemplo, objeto, complemento. Então essa é uma estrutura padrão na língua inglesa e também é semelhante com a estrutura no português, a gente tem essa sequência lógica na afirmativa. Então você vai procurar o sujeito, depois dele vai estar o verbo e ali você vai tentar identificar em qual tempo ele está para assim colocar o significado adequado para aquela frase. Porque são coisas completamente diferentes eu dizer que eu assisti uma aula para eu estou assistindo uma aula ou para eu vou assistir uma aula. Isso muda completamente as coisas. I am studying with Teacher Luan. Eu tenho aí
Sujeito, I, tenho am e studying, tenho dois verbos, presente contínuo, e tenho o objeto, que é o teacher Luan, né? Assim mesmo, né? Uma hora a gente é sujeito, outra hora é objeto. Eu tenho na segunda frase, my house is down the street. E aí eu tenho como sujeito a minha casa, tenho o verbo is, e tenho o complemento down the street, lá é descendo a rua, minha casa é descendo a rua. E aí você já vê que sujeito não necessariamente é pessoa, né? Tem gente que tem dúvida com isso. Maria plays an important role at TCM. Maria, ela desempenha um papel importante na TCM. Então eu tenho Maria como sujeito, tenho plays como verbo desempenhar. Ela executa um papel importante. Então a sequência aí está sendo seguida, sujeito, verbo, objeto ou complemento. Tendo esses conhecimentos, você já sabe onde está localizado o verbo da frase, agora vamos aprender a identificar em qual tempo ele está. É muito simples, é só um detalhe que te faz ter essa compreensão. Começando com o passado, que o nome já diz, tudo é simples, né? É usado para descrever hábitos encerrados em um momento no passado. Então a gente vai ter no passado simples ações que já foram encerradas, ações que não têm mais desenvolvimento no presente, que não têm uma continuidade. Já foi, já aconteceu. Eu comi pizza ontem, não estou comendo até agora, já comi, já passou. Isso é o passado simples. Normalmente eles vêm associados com um marcador de tempo. Ontem, mês passado, semana passada, que também te ajuda a identificar qual é o tempo verbal. Os verbos eles serão divididos, nesse caso, entre verbos regulares e verbos irregulares. Isso é uma regra da própria língua, não existe um sentido lógico para isso. Alguns verbos são regulares, outros são irregulares e é dessa forma. Os verbos regulares, para ser colocado no passado, é só acrescentar o ED com algumas regrinhas aí diferentes dependendo do verbo. Mas basicamente, vi um ED no final de um verbo, associa aquilo com uma ação encerrada, com ação passada. E os verbos irregulares, eles não seguem um padrão. Então, a gente vai precisar identificar a forma própria de cada verbo. Sempre nos livros de língua inglesa vem uma tabela no final, na última página normalmente, onde ficam os verbos irregulares. E aí mostra a forma base do verbo e mostra como ele fica no passado. Então, eles não vão receber ED, eles vão ter uma forma própria específica para cada um. I watched TCM Nota 10 last Saturday. Eu assisti o TCM Nota 10 no último sábado. Eu tenho o verbo watch, assistir, e eu acrescentei um ED. Automaticamente a ação foi para o passado, eu assisti. E aí eu complemento com o marcador de tempo, assisti no sábado passado. O que finaliza aí mostrando que essa ação está encerrada. Já no segundo caso, eu não tenho ED. Eu tenho I saw the last episode of TCM Nota 10 on YouTube. Eu tenho aí o verbo see, no passado ele ficou saw. Então o see ele é um verbo irregular, ele não vai seguir a regra do ED. Eu não vou falar seed, I seed the last episode. I saw the last episode. E aí a gente vai aprendendo esses verbos irregulares mais na prática, lendo, escrevendo, ouvindo, traduzindo, é que você vai se habituando com eles, já que não existe um padrão. Já os regulares, né, nossos queridinhos, porque é só acrescentar basicamente ED, mudar uma coisa ali ou outra, já está no passado, acabou, não tem complicação. Verbo play, que é jogar, e pode ser outras coisas também, pode ser tocar, pode ser atuar. A gente vai acrescentar o ED e ele vai para o passado. I played soccer yesterday. Eu joguei futebol ontem. O verbo work, trabalhar, a gente vai acrescentar o ED e coloca ele no passado. Worked, discovered, descobriu, study, studied, love, loved e want, wanted. E você deve ter percebido que na pronúncia nem sempre a gente fala o E muito marcado, né? Na maioria das vezes esse L vai ser ignorado. A gente não vai forçar muito ele. Em casos como palavras terminadas em K, que é o segundo exemplo aí, a gente até não fala o D, a gente muda a pronúncia para ficar mais suave. Ao invés de worked, a gente fala worked. É só uma dica, não é nem a pronúncia não está sendo cobrada, só uma informação extra.
Então a gente acrescenta o ed e aí consegue colocar o verbo no passado. Mas o intuito de você estar vendo isso aqui não é tanto para você utilizar produzindo, mas para você conseguir identificar. Então a dica é, viu o ed no meio de uma frase, associa a uma ação acabada, uma ação encerrada. Sempre que a gente liga uma estrutura a um sentido, a gente consegue entender o contexto. Já o verbo see ficou só lá naquele exemplo. O verbo ler, read, ele é um verbo curioso porque ele fica da mesma forma na escrita, muda só a pronúncia, fica read. O verbo write, que é escrever, fica wrote, eu escrevi, I wrote. Speak, um verbo muito comum, fica spoke. O verbo feel, que é sentir, fica felt. E o verbo go, que fica went. Então, cada um desses verbos tem sua forma própria no passado. Aproveitando aí essa ideia de acontecimentos finalizados, de ed, vamos analisar essa questão de 2018, que foi a música da Madonna, In This Life. Primeiro, vamos ao enunciado saber o que está sendo pedido. A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Então já temos aí algumas dicas, sentimentos, emoções que estão sendo expressos pela Madonna. O sofrimento retratado nessa canção foi causado pela morte precoce de um amigo jovem, pelo término de um relacionamento, pela mudança de um amigo para outro país, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos, ou pela traição por parte de uma pessoa próxima. E aqui nós vamos ter nessa música a predominância do passado, porque ela está relatando algo que já aconteceu. E aí você vai buscar sempre esses verbos que estão aparentemente no passado. Para ajudar ou atrapalhar, os verbos aí na maioria são verbos irregulares. Então você não vai encontrar muito ed aí nesse texto. Pelo contrário, você vai encontrar formas próprias dos verbos. Eu tenho, por exemplo, was, que é o passado do verbo be. Eu tenho knew, que é o passado do verbo know. Aí tem o didn't, que é uma característica do passado na forma negativa. Quando você vê didn't numa frase, é porque aquela frase está falando de algo que não aconteceu. Ok? Então nós temos aí a Madonna falando sitting on a park bank, thinking about a friend of mine. O enunciado pede, né, que ela pede que você identifique qual é o sentimento que ela demonstra aí. E nós temos friend. Então esse friend já elimina aí um relacionamento amoroso, provavelmente. Já que ela está falando de amizade, não de namorado, algo desse tipo. Traição talvez fique de fora. Então a gente vai ficar entre letra A, letra C e letra D para responder essa questão. He was only 23. Eu tenho passado novamente. Ele tinha apenas 23. Gone before he had his time. Gone, passado é o particípio do verbo go, ele se foi antes que tivesse tempo. Had, passado de have. It came without a warning. Temos aí came, o passado do verbo come, que é vir. Isso veio sem warning, sem aviso. Didn't want his friends to see him cry. Novamente ela reforça que ela está falando sobre amizade, não sobre namoro ou casamento. He knew the day was dawning and I didn't have a chance to say goodbye. Se a gente pegar as duas primeiras linhas do texto e as duas últimas linhas, a gente consegue chegar numa resposta rapidinho. Ela fala que está sentada num banco, pensando num amigo dela, e lá no final ela diz, ele sabia que o dia estava se acabando, estava terminando, e eu não tive a chance de dizer adeus, de dizer goodbye. Então isso já nos leva a uma possível resposta. E aí você já sabe qual é? Ela falou de amizade e usou sempre o passado com o intuito de ele se foi, ele tinha, ela não diz, ele tem essa idade, ele tinha, ele se foi, eu não pude dar adeus. O fim de uma amizade a gente não consegue identificar lá. Ela tem o goodbye, mas ela ainda fala dele como amigo, então a gente não tem esse fim de amizade. Mudança de um amigo poderia ser se a gente tivesse alguma menção aí
de viagem, de travel, de trip. Esse gone, claramente, ela está falando sobre uma partida definitiva e não uma mudança para outro lugar. Então, acertou se você escolheu a letra A. Ela está lamentando, ela está falando do sofrimento dela com a morte precoce de um amigo jovem. E a gente vê que ele era jovem quando ela fala he was only 23. Ele tinha apenas 23 anos. Temos mais uma para conta, né? Correta? Enem 2010. Viva la vida, Coldplay. Nós temos aí também a predominância do passado. E essa daqui é uma daquelas questões que você consegue responder lendo a primeira linha. Se você domina o passado em inglês, você consegue responder ela rapidamente. Letras de músicas abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos ou palavras. O fragmento da canção Viva la Vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que costumava ter o mundo a seus pés e de repente se viu sem nada. Almeja o título de rei por ele ter enfrentado inúmeros inimigos. Causa pouco temor aos seus inimigos, embora tenha muito poder. Limpava as ruas com seu esforço, tornou-se rei de seu povo e tinha chave para todos os castelos no qual desejava morar. Analisando o início aí da música, ele fala I used to rule the world. E aí a gente tem a presença do ED que indica algo passado. E o use dá uma ideia de costumar. I am used, eu estou acostumado. E used, I used, no passado, I used to, eu costumava fazer isso, é algo que eu fazia. Então, se eu tenho esse conhecimento de que o use indica algo passado, uma ação que era passada e que hoje não acontece mais, isso já me leva para uma alternativa. E veja que essa expressão está repetida. Ele fala I used to rule the world e I used to roll the dice. As duas estrofes ele começa utilizando essa expressão. E a última estrofe, inclusive, ele termina dizendo Now the old king is dead, long live the king. Agora o velho rei está morto. Então a gente tem uma comparação aí de um evento passado. Ele costumava rule the world, governar o mundo, ele costumava jogar os dados e agora esse velho rei está morto e agora ele não tem mais o mesmo poder que ele tinha naquela época referenciada. Então, o passado aí é que nos dá a resposta correta. E se você marcou letra A, você acertou mais uma. Ele costumava ter o mundo a seus pés e de repente se viu sem nada. Inclusive, essa expressão used to, ela sempre se remete a isso. Costumava e hoje não faz mais. Por mais que na própria frase não esteja explícito que a pessoa parou de fazer aquilo ou que aquela ação não é mais uma verdade no presente, ela vai passar, vai deixar implícito que aquilo não acontece mais hoje, que é uma ação exclusivamente passada, encerrada e que não tem mais relação nenhuma com a atualidade. Então, used to, costumava, hoje não faz mais. Ele tinha todo o mundo, ele jogava os dados, ele governava tudo e hoje não é mais nada. Passando agora para o presente, nós temos o uso dessa estrutura gramatical para descrever hábitos que são recorrentes, que são permanentes, hábitos que se repetem no seu dia a dia, rotina normalmente é expressa usando o presente simples e fatos gerais também de conhecimento popular. Os verbos eles vão ficar na forma base para a maioria dos sujeitos. Isso significa que o verbo vai estar daquele jeitinho que você conhece. Play vai ser play, like vai ser like, love vai ser love. Ele não vai ter ED, não vai ter ING, não vai ter nada a mais. O verbo vai ficar da maneira base para a maioria dos sujeitos. Quando o sujeito é ele ou ela, é he, she ou it, e o it, para quem não sabe, tem o mesmo sentido de ele ou ela, só que a gente usa para animais e objetos, né? Muita gente acha que it significa coisa e traduz it como coisa, até por causa do livro do Stephen King. Mas it, na verdade, significa ele ou ela, só que é usado para tudo que não for pessoa. Então, quando o sujeito for um desses, vai ter um S no finalzinho identificando. É a única conjugação que os verbos sofrem no presente simples. Exemplo, I live in Mossoró. Eu moro em Mossoró. Já se eu estiver falando de um amigo, he lives, com S no final, em Mossoró.
Então, viu o verbo na forma base ou viu um S no final é porque está descrevendo uma ação presente, ou um fato, ou uma ação rotineira. Fernando works for TCM. Fernando trabalha para TCM. Isso faz parte do dia a dia dele, da vida dele, do presente dele. Como o sujeito Fernando, se a gente for substituir por um pronome, é ele, a gente vai acrescentar o S no final. Por isso que tem aí works e não work for TCM. Então, para a maioria dos sujeitos, a gente vai manter o verbo base. I study, you study, we study, they study. Mas se o sujeito for ele ou ela, he studies, she studies. Na negativa, a gente vai usar o don't como auxiliar para negar, e aí você não precisa mexer no verbo mesmo que o sujeito seja terceira pessoa. I don't study, you don't study, she doesn't study. E a gente vai ter um verbo auxiliar, na verdade diferente para ele ou ela. E para fazer perguntas, esse auxiliar ele vem primeiro. Do you study? Sabe quando alguém te pergunta, do you speak English? Está perguntando sobre um fato, né? Você fala inglês, é um fato que você fala inglês? Então o do ele vai ser usado para perguntar coisas no presente. Você fala inglês, é um fato, no presente você fala. Do you study? Você estuda. Does she study? Ela estuda. E a gente vai ter também um auxiliar diferente para ele e ela. Como que isso pode me ajudar numa questão de Enem? Eu tenho aí essa questão de 2014, Masters of War, de Bob Dylan, e nós temos uma predominância do tempo presente nesse texto aí, um texto um pouquinho extenso, mas que a gente consegue destrinchar rapidinho também. Temos aí o come, verbo forma base, quando ele vem primeiro é o modo imperativo, venham. Temos build, que é construir, também na forma base. Hide, que é esconder, na forma base. Want, que é querer, na forma base. See, que é ver, veja que ele não está só, ele está na forma base, então é presente simples. Nós temos play, put, turn, fly, todos os verbos aí que eu citei estão na sua forma base, o que nos faz entender que o autor, que o cantor dessa música, o intérprete, ele está falando de um fato, de uma ação presente, ele não está falando de algo que aconteceu nem que vai acontecer. Bom, o enunciado diz o seguinte: na letra da canção Masters of War, há questionamentos e reflexões que aparecem na forma de protesto contra. Letra A, o envio dos jovens à guerra para promover a expansão territorial dos Estados Unidos, o comportamento dos soldados norte-americanos nas guerras que participam. E aí eu tenho uma informação muito específica. Quando a informação está muito específica, soldado norte-americano, você já fica com o pé atrás. O sistema que recruta soldados para guerras motivadas por interesses econômicos, o desinteresse do governo pelas famílias de soldados mortos em campos de batalha, as forças armadas norte-americanas que enviam homens despreparados para as guerras. E aí eu vou dar um tempinho para você analisar o texto, percebendo sempre esse presente, sempre essa ação que acontece de algo frequente, de um fato. Tendo isso em mente, o que você identifica aí nesse texto? Come, you masters of war, you build the guns, you build the death planes, os aviões da morte, you build the bombs, né? A resposta para essa questão a gente vai ver daqui a pouquinho. Estamos de volta com Bob Dylan no Enem 2014. Bob Dylan marcou presença lá. O texto é da música da canção Masters of War, uma canção que tem uma letra bem forte, tem uma mensagem forte também. O Bob Dylan ele era bem crítico em suas letras. E a gente tem a predominância clara do presente, ou seja, está falando sobre um fato. Qual fato? O envio de jovens à guerra, o comportamento dos soldados, o sistema que recruta os soldados, o desinteresse do governo, as forças armadas norte-americanas que enviam homens despreparados. E aí eu falei que coisa muito específica, como norte-americanos, a gente coloca um pezinho atrás, né? Porque o texto não falou especificamente que são os norte-americanos que estão fazendo isso.
Embora a gente consiga associar, já que é o Bob Dylan que está falando, já que o texto é em língua inglesa, tente associar com isso, mas não foi mencionado e é muito específico para ser verdade. Ele está falando aí, venham mestres da guerra, Masters of War. Vocês que constroem as armas, vocês que constroem os aviões, tudo no presente, fato. Você se esconde atrás de paredes. Então ele está dizendo, você cria guerra, você me manda para a guerra, manda o soldado, mas você não vai também. Você cria a guerra por seus próprios motivos e se esconde depois. Ele diz aí, você brinca com o meu mundo, you play with my world. E quando as balas estão voando, né, quando a coisa fica mais séria, você se guarda aí na sua salinha fechada e protegida. Então, qual é a crítica, qual é o protesto que está tendo aí nessa música do Bob Dylan? Ele está criticando o sistema que recruta os soldados para a guerra motivados por interesse econômico. Nós não vimos especificamente interesses econômicos, mas a gente sabe que é o que na maioria das vezes motiva uma guerra, né? E não é o interesse da população. Geralmente não é a população que decide vamos fazer uma guerra, são os líderes que chegam a essa conclusão por seus interesses, por sua própria consciência e mandam os soldados. E essa música ela está dando voz ao soldado que vai para a guerra, que é obrigado a ir a enfrentar essa guerra e muitas vezes a morrer em nome de uma causa que não foi ele quem criou. Então esse é o protesto aí do Bob Dylan que caiu no Enem em 2014. Falando agora de futuro, nós temos uma estrutura mais simples do que as outras duas anteriores, do que o presente e do que o passado. Isso porque no futuro você não precisa mexer no verbo principal. Ele fica na forma base dele e a gente vai apenas acrescentar um auxiliar. E esse auxiliar é que vai deixar toda a frase no futuro. O futuro simples, ele vai descrever ações instantâneas que você acabou de decidir, decidiu no momento. Como, por exemplo, estou sem fazer nada, vou ao shopping, acabei de decidir. I'll go to the mall. É uma decisão instantânea. Quando você faz uma promessa para alguém, eu vou fazer isso, eu vou arrumar a casa, estou prometendo, você está usando o futuro simples. E quando você fala de uma ação que você vai fazer no futuro, mas que não tem nenhum planejamento, que você ainda não está se preparando para ela. Algum dia você pretende fazer, mas não está iniciando os preparativos. Aí você vai usar também o futuro simples. O auxiliar que a gente precisa para esse tempo verbal é o auxiliar will. Viu will numa frase, você já sabe que está falando de uma ação lá para frente e que essa ação não foi planejada, ou então que a pessoa está prometendo naquela hora, ou então que ela acabou de decidir. Então, will traz esse futuro mais despreparado. Tem até uma música da Whitney Houston bem conhecida, que é I Will Always Love You. Ela usa o will porque ela está fazendo uma promessa para a pessoa que ela ama. Eu sempre amarei você. I will study for the exam. Eu tenho aí indicando que eu vou, no futuro, estudar para o exame. Pode ser uma decisão que eu acabei de tomar, ou pode ser porque eu ainda não me preparei para isso. Eu estou só falando, mas ainda não comecei os estudos. Então, eu vou usar o will para indicar esse futuro. We will pass the Enem. A gente vai usar isso aí como uma previsão futura. Apesar de toda a preparação, né, que está acontecendo, mas a gente vai prever a nossa aprovação. Então, we will pass the Enem. Para fazer uma negativa, a gente só vai acrescentar o not depois de will. Olha como é simples criar uma frase no futuro em inglês. I will not be nervous. Eu não vou ficar nervoso lá na prova. You won't fail. Você não vai falhar. She will not forget the pen. Ela não vai esquecer a caneta também. Então, a gente vai colocar esse not e a frase já está no futuro negativa. Para fazer perguntas, a gente coloca o auxiliar no início. E isso é um padrão muito comum no inglês. Sempre que a gente tem uma palavra que funciona como um auxiliar de tempo, que é o caso de do e das no presente e de will no futuro, para criar perguntas é só colocar antes do sujeito. Coloca uma interrogação no final, já transformou numa pergunta.
Will I pass? Eu vou passar, estou perguntando. Will you study tomorrow? Você vai estudar amanhã? Will she watch nota 10? Ela vai assistir o nota 10? Yes, she will. Com certeza ela vai. Vamos agora aplicar esse conhecimento dentro de uma questão do Enem. Questão de 2017, um texto bem curtinho, né, para nossa alegria. E temos aí a presença do will em algumas partes. E a resposta ela vai estar ligada a esse tempo verbal. Então, para você chegar rapidamente à resposta, você precisa identificar esse futuro, essa promessa futura, essa coisa que é mais promissora para o futuro. Texto muito grande, a gente passa direto para o enunciado. Não tenho tempo no Enem para ler de uma vez o texto, entender tudo para depois ler a pergunta. Primeiro você lê a pergunta, procura só o que ela está pedindo. Segundo informações veiculadas pela NBC, de vez em quando dá uma olhadinha na NBC, a dica aí para vocês, porque ela aparece com frequência no Enem. Segundo informações veiculadas pela NBC News, a geração digital já tem seu espaço conquistado nas agências britânicas de inteligência. O governo britânico decidiu que enfrentará a guerra vigente e deliberada contra a propriedade intelectual no Reino Unido. Olha, até as alternativas estão extensas, né? Abandonará a política de contratação de universitários como agentes secretos. Recrutará jovens jogadores do Xbox como cyberespiões das agências de inteligência. Interessante essa. Implantará um esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos. Anunciará o nome dos jovens a serem contratados pelas agências de inteligência. Então eu tenho aí muitas alternativas indicando o futuro. Então para eu encontrar a resposta eu preciso saber como é o futuro em inglês. E agora que você já sabe que em inglês o futuro é feito com will, é só procurar o will nesse texto aí e você vai encontrar a sua resposta. Então vamos de início aqui, é importante ler sempre o título do texto, mesmo que você não tenha tempo para ler todos os parágrafos. British government to recruit teens as next generation of spies. E aí eu tenho a próxima geração de espiões que serão teens, serão adolescentes. O texto começa falando sobre o James Bond, então já nos leva a pensar aí no serviço secreto. Temos aí o Secret Agent também, que confirma essa informação. E temos Xbox Generation, que já nos leva para uma alternativa lá, né? Só que vamos ver se a frase completa está falando isso. Diz aí que a inteligência britânica está recrutando talentos da geração Xbox. Então não está falando pessoas que jogam, mas pessoas dessa geração. Isso já elimina uma alternativa, estamos apenas com 4. E aí eu vou procurando se eu tenho will aí, se eu tenho futuro. Eu tenho aí na segunda linha do segundo parágrafo. 18-year-olds will be given the chance to train for a career in Britain's Secret Services. 100 pessoas de 18 anos will be, futuro, ter a chance de terem um treinamento para carreiras no serviço secreto americano. Então eu tenho aí uma frase no futuro que está com certeza associada à resposta correta, já que todas as alternativas lá estão no futuro. E aqui novamente eu vou encontrar o will na segunda linha do último parágrafo, onde fala que esse esquema will enable students with suitable qualifications in science. Então ele vai admitir estudantes com qualificações que se encaixem em ciência, tecnologia. Olha aí as palavras semelhantes da última aula. Engenharia. E eles vão passar 2 anos learning, aprendendo sobre comunicação, segurança, e vão ter uma educação formal, um treinamento técnico. Então nós temos o will falando lá no parágrafo anterior que eles terão a chance de entrar no serviço secreto. E temos aqui futuro, o will novamente dizendo que será permitido, eles terão a oportunidade de se qualificarem nessas áreas aí. Com base nesses conhecimentos, nessas informações, e vejam que a gente nem precisou ler o texto inteiro, vocês diriam que eles estão
enfrentando a guerra vigente, que eles vão abandonar a política de contratação de universitário, não vão mais. Olha, a gente não tinha will not lá, né? Então, negativa também já vai ficar de fora. Que eles vão recrutar jovens jogadores de Xbox, e a gente viu lá que eles falaram da geração, mas não especificamente de jogadores, isso não era um requisito. Que ele implantará um esquema de capacitação, ou que o governo anunciará o nome dos jovens a serem contratados já. Vamos ficar entre D e E, provavelmente, já que eliminamos as outras, com um implante de esquema de capacitação sendo a resposta. E a gente consegue essa certeza porque ele fala de esquemas, o scheme will, então eu tenho o futuro perto da palavra esquema, eles irão criar um esquema de capacitação, tenho esses students e qualification que também indica capacitação. Resposta então, letra D, eles irão implantar um esquema de capacitação para adolescentes atuarem como agentes, assim como foi falado no parágrafo anterior. E vocês não acharam que eu ia sair daqui hoje sem falar do verbo be, né? É contra as leis da natureza um professor de inglês que não fala sobre o verbo be. Mas por que que ele virou o queridinho da academia, como falam? Por que que todo mundo fala do verbo be? O que que ele tem de mais? O verbo be, ele é um verbo base, ele é um verbo básico, porque ele é usado em diferentes ocasiões. Ele pode ser usado para o sentido básico dele, que é ser ou estar. Então, sempre que eu quero dizer que eu sou ou que eu estou fazendo alguma coisa, eu preciso do verbo be. E sempre que você se apresenta, você vai dizer quem você é. Então, você vai estar usando o verbo be. Além disso, ele é usado para falar idade, estado, muitas informações que você passa e que você obtém numa leitura, você vai identificar através do verbo be. Então, vamos hoje, nessa aula, definitivamente aprender o verbo be. Ser ou estar é a tradução do verbo be mais comum. Então, quando vocês virem a conjugação dele, associa esse sentido que vai dar bom. Ele possui aí 3 formas no presente: am, are e is. Essas formas vão variar de acordo com o sujeito da frase. Assim como a gente conjuga no português, eu sou, você é, a gente também vai ter essa conjugação diferente no inglês. A gente não fala eu sou, você sou, né? A gente tem uma específica para cada pessoa. Ele possui 2 formas no passado, a gente tem was e were. E no futuro ele apresenta apenas uma forma que é o will be para todos os sujeitos. Nós vamos usar o am e o was quando o sujeito sou eu, I am a teacher, eu sou um professor. I am Brazilian, eu sou brasileiro. Vamos usar o are e o were quando a gente tem o you como sujeito ou quando o sujeito está no plural, como nós, eles, we, they. We are dedicated students. Nós somos estudantes dedicados, ou you are, você é um estudante dedicado. E quando o sujeito é ele ou ela, a gente vai usar is, he is, e no passado, he was ou she was. Então temos essas formas aí do verbo be. Uma dica para lembrar sempre do verbo be, sempre as 3 formas no presente, é ser uma pessoa amorosa. Porque uma pessoa amorosa sempre lembra do verbo be. Olha aí, amareis, am, are, is, as 3 formas do verbo be. Então você vai fazer o seguinte, você vai dar amei nos vídeos do Nota 10 para sempre lembrar do verbo be. E aí, sempre que esquecer, você vai dizer, eu dei amei lá no vídeo do Nota 10. Amareis e lembrareis do verbo be. As 3 formas, am, are e is. Agora eu tenho um desafio que precisa ser encerrado. Lá no início, eu mostrei uma questão para vocês com um texto sobre a Michelle Obama. Você já tem segurança para marcar uma alternativa? Vamos analisar bem esse texto para chegar numa resposta comum. Esse texto, inclusive, é incrível, fala um pouco sobre o trajeto, sobre as origens da Michelle Obama. E o enunciado dizia o seguinte: a crítica do livro de memórias de Michelle Obama, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, aborda a história das relações humanas na cidade natal da autora. Nesse contexto, o vocábulo unthinkable ressalta que
a ascensão social era improvável, a mudança de nome era impensável, a origem do indivíduo era irrelevante, o trabalho feminino era inimaginável e o comportamento parental era irresponsável. Então, nós estamos falando sobre algo que aconteceu no período mais jovem da Michelle Obama e que está relatado nesse livro de memórias. Para isso, a gente vai ler esse texto, que vai estar predominantemente no passado, que vai falar sobre como era a realidade dela quando ela era mais jovem, e vamos tentar associar a uma daquelas alternativas. Seguindo aí, back in the ancestral homeland of Michelle Obama, black women were rarely granted the honorific Miss or Mrs., but were addressed by their first name or simply as Gal or Auntie, or worse. This so openly demanded that many black women, long after they had left the South, refused to answer if called by their first name. A mother and father in 1970s Texas named their newborn Miss to that white people would have no choice but to address their daughter by that title. Black women were meant for the field or the kitchen or for use as they saw fit. They were, ó o verbo be aí no passado, by definition, not ladies. Então eu tenho uma frase negativa com o verbo be. The very idea of a black woman as first lady of the land, well, that would have been unthinkable. E tá aí a palavra que está ligada ao enunciado, que eles querem que você encontre. A ideia de uma black woman como first lady, como primeira dama, era unthinkable. Já dá para ter uma noção da resposta aí, mas eu quero convidar vocês a lerem esse texto na íntegra, para ver como é interessante esse trajeto da Michelle Obama e como conhecer também vai ajudar na interpretação. Fala aí sobre a antiga cidade natal dela, Homeland, onde black women, mulheres pretas, eram, passado do verbo ser ou estar, raramente honradas com o Miss ou Mrs., que é como se chamam, né, as mulheres nos Estados Unidos principalmente. Eles usam Miss quando é solteira, Mrs. quando é casada, mais o último nome da mulher. Só que no caso das mulheres pretas, elas não recebiam essa honra de ser chamada de Miss ou Mrs. mais sobrenome. Geralmente elas eram chamadas pelo primeiro nome ou simplesmente como Gal, que é como se fosse uma gíria para girl, para garota. Ou até de auntie, tia, né? Não chamavam pelo nome dela assim por tia. Ou seja, nem o nome era direcionado a elas. Quando não era coisa pior, worse. E isso ficou abertamente, né, marcado na história dessas mulheres. É tanto que no Sul, muitas delas se recusavam a atender quando eram chamadas de Gal ou de auntie, ou quando eram chamadas pelo primeiro nome. Só respondiam quando usavam Miss mais o sobrenome. Inclusive, na década de 70, lá no Texas, um casal que teve sua filha, sabia que ela não ia nunca ser chamada da forma respeitosa que as pessoas brancas eram chamadas, nomeou a menina de Miss. Assim, obrigatoriamente, as pessoas teriam que chamá-la de Miss, teriam que usar a forma que usariam com brancos também. Então, iria chamá-la de Miss mais o sobrenome. Então, foi uma alternativa aí que esses pais encontraram. Naquela época, diz aí, que as mulheres pretas eram entendidas como se encaixassem no campo, field, na cozinha, kitchen, ou onde achassem que era o lugar dela, onde os outros achassem que era o lugar delas. Elas eram, por definição, not ladies, não eram senhoras, nem senhoritas, nem damas. Elas eram o que decidissem para elas, eram a menina lá, eram a tia. Então, a ideia de uma mulher preta se tornar primeira-dama do país é uma coisa que era unthinkable para ela. E a gente tem o think, que é pensar, o bow normalmente termina com véu no português. Tempinho para você pensar aí em qual alternativa está correta. Ascensão social improvável, mudança de nome impensável.
Já não é letra B porque os pais colocaram o nome, eles foram bem enfáticos ali. Não está falando sobre mudar nome, mas sim elas não serem chamadas como deveriam. Origem era irrelevante, pelo contrário, naquela época o texto deixa bem claro que a origem, que as características da pessoa contavam muito pela forma que ela seria respeitada. O trabalho feminino era inimaginável, não, porque dizia que elas iam para o campo, iam para as cozinhas. O comportamento era irresponsável, também não fala de irresponsabilidade por parte dos pais. Pelo contrário, tem um exemplo de pais que buscaram uma alternativa para impor respeito à sua filha, para que os outros passassem a respeitá-la. Então nós temos aí, nessa questão de 2021, uma questão bem recente, a ascensão social era improvável, unthinkable. Nesse caso aí não está falando sobre impensável, isso aí é um distrator, mas sobre a não probabilidade. Se a gente for traduzir aquela parte do texto, pode usar o impensável também, mas não é a mensagem sobre mudança de nome que está em ênfase. E sim a ascensão social, passar de uma girl, de uma auntie para uma first lady, até porque elas não eram consideradas ladies naquela época. Então, tendo como base o passado simples, o uso do verbo be no passado, como ela era e como ela não era tratada, a gente consegue chegar a uma resposta mais direta, juntando com a palavra que já foi nos dada como dica aí nesse enunciado. Então é assim que a gramática pode te ajudar na interpretação de texto, quando você associa ela a sentidos e não simplesmente a regras. A gramática está sim presente no Enem e essa aula foi uma prova disso, mas você consegue dominá-la bem associando estruturas a sentido. Essas foram as dicas de hoje, espero que tenha ajudado e continuem praticando, continuem lendo textos, continuem usando os conhecimentos dentro de questões do Enem para chegar lá, craque e acertar tudo em língua inglesa, 5 de 5. Valeu e até a próxima! Vidas, eu estava aqui dando uma olhadinha no Instagram e vi um post falando sobre migrações. Vocês sabiam que as crises humanitárias que influenciam nesse processo migratório podem ser provocadas por questões ambientais, políticas e sanitárias? Sabia não? Nós vamos aprender mais sobre esse assunto com o professor Arion na aula de Geografia. Olá, queridos! Estamos aqui com o programa Nota 10 e hoje vamos falar um pouquinho sobre Geografia no Enem. Eu sou o professor Arion, professor que vos fala, e vamos nos debruçar sobre temáticas importantes concernentes à sua preparação para o Enem 2023. Então vem cá comigo. Queridos, a temática inicial, a primeira temática de Geografia que iremos trabalhar no Aluno Nota 10, será o tema Geologia, Mineração e Relevo. Via de regra, é um tema que cai muito no Enem. Corriqueiramente, ano após ano, é cobrado questões envolvendo aspectos naturais do Brasil e do mundo. Joinha? Contudo, é importante também vocês ficarem atentos às competências e habilidades relacionadas a esse tema. Em relação à geologia, mineração e relevo do Brasil, a competência 6 irá falar sobre a compreensão da sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. E a habilidade muito recorrente no Enem é a habilidade 26, que tem como objetivo identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem. Joinha? Então, queridos, falou em geologia, relevo e mineração, esses 3 tópicos irão dialogar na sua prova do Enem. Show? A geologia do Brasil, ela irá se embebedar, claro, de conceitos básicos da geologia geral. Então é necessário a gente fazer um preâmbulo, um resumo sobre
a estrutura interna da Terra, entender o que é tempo geológico e diferenciar de tempo cronológico, compreender também a dinâmica da natureza no que concerne agentes internos ou endógenos, construtores de tudo aquilo que está no nosso espectro visual, bem como também os agentes externos, exógenos, aqueles que irão modelar toda uma paisagem já construída. Joinha? Então vem cá. Estrutura geológica. Sobre estrutura geológica, alguns macetes, algumas dicas que nós podemos dar para você que está se preparando para a provinha do Enem, para o caderno de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, do componente curricular de Geografia, será o seguinte: pensem nas estruturas geológicas ou formações geológicas que há na Terra. Via de regra, há 3 formações geológicas ou litológicas na Terra. Nós temos os dobramentos modernos, os escudos cristalinos e as bacias sedimentares, como está aí para vocês mostrando. Joinha? Contudo, quando falamos em Brasil, dessas 3 formações geológicas, o Brasil só irá apresentar 2. O Brasil irá possuir escudos cristalinos e bacias sedimentares. Jamais o Brasil irá apresentar os chamados dobramentos modernos. E por quê? Vocês, quando eram bruguelinhos, devem lembrar lá no 6º ano do Ensino Fundamental 2 e a primeira série do ensino médio, o professor ou a professora mencionando o seguinte, que o Brasil se encontra no centro de uma placa litosférica ou tradicionalmente chamada placa tectônica no interior da Terra. E, em virtude disso, ela se encontra em uma porção passiva em termos geológicos. O que isso quer dizer? Que o Brasil está distante de contato, de convergência dessas placas litosféricas. Por isso que aqui no nosso querido e maravilhoso território há pouca atividade geológica em termos intensos, efervescentes, de robustez internacional e de grande magnitude, mas há sim muita atividade, há atividade sísmica, há também outras atividades geológicas no que nós chamamos de intraplaca, na neotectônica. Contudo, para a provinha de vocês, o que é necessário vocês absorverem que o Brasil está em uma borda passiva, não está próximo de contato, de convergência abrupta entre placas tectônicas. Com isso, o Brasil não irá possuir dobramentos modernos. Olha só, o que é um dobramento? Dobrar é quando a litosfera se enruga. Pense numa sanfona, quando você coloca a força nas 2 extremidades, irá aparecer uma paisagem convexa, uma côncava, outra convexa, outra côncava, ou uma crista e um vale. É o que nós chamamos de cadeias montanhosas ou cadeias orogenéticas. Essa palavra vem de orogênese. Oro vem do latim que significa montanha. Então, cadeias montanhosas. E o Brasil não irá apresentar essas feições, essa paisagem. Então, o Brasil não possui dobramentos modernos, como, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, na costa oeste da América do Sul, influenciando países como Bolívia, Peru, Equador, o Chile, enfim. Cordilheira do Himalaia, na porção central e meridional do continente asiático, também é um dobramento moderno. Influencia países como o Paquistão, como o Nepal, Sri Lanka, uma região no sudoeste da China chamada Tibete. Então, essas cadeias montanhosas ou orogenéticas não irão se fazer presente no território brasileiro. Dessas 3 formações geológicas que vocês estão vendo, dobramentos modernos, escudos cristalinos e bacias sedimentares, o nosso querido Brasil só irá apresentar escudos cristalinos e bacias sedimentares, em uma proporção de 64% de bacias sedimentares e 36% de escudos cristalinos. Queridos, fixou os olhos aqui em mim. Atenção para a sua provinha, tem caído muito.
Falou em estruturas geológicas, tentem fazer uma ponte com a economia do nosso querido Brasil. De que forma? Via de regra, em regiões sedimentares, há a possibilidade de extração de hidrocarbonetos ou combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, xisto betuminoso e carvão mineral, sobretudo petróleo e gás. Joinha? Já em regiões cristalinas, via de regra, nós temos, em termos econômicos, a extração de minerais metálicos. A bauxita, que se extrai o alumínio, a xelita, que também irá extrair o tungstênio, a hematita, o ferro, entre outros minerais metálicos importantes para a economia brasileira. Nióbio, ferro, manganês. Show? Tranquilaço? Bacias sedimentares, combustíveis fósseis. Escudos cristalinos, atividade mineradora, minerais metálicos. Tranquilaço? Belezinha? Então vem cá. Adiantando aqui, ó. Aqui nós temos 2 recortes imagéticos do Brasil. Um mostrando a distribuição dessas bacias sedimentares e dos escudos cristalinos. Show? Do lado direito aí da imagem, vocês irão perceber a distribuição dos minerais metálicos no Brasil, atividade mineradora e as possibilidades da riqueza natural do nosso querido e maravilhoso país. Joinha? Adiantando mais um pouquinho. Quando falamos em geologia, claro, precisamos entender que a estrutura geológica irá nos dar todo um cenário paisagístico. Nós chamamos de geomorfologia, que é a ciência que terá como objeto de estudo a paisagem, o relevo. Show? Tranquilaço? E aí o relevo brasileiro, a classificação dele é bem recente. As principais classificações da paisagem ou do relevo brasileiro se deu já no século XX. A primeira na década de 40, por um geógrafo chamado Haroldo de Azevedo. O Haroldinho classificava a paisagem brasileira em apenas 2 unidades, planaltos e planícies, de maneira bem trivial, bem simples. Segundo o Haroldo, qualquer paisagem com cota topográfica ou altimetria acima do que 400 metros era um planalto. Menor do que 400 metros, ele classificava como uma planície. Muito simples, bem tranquilo. Depois ele até colocou essa cota para 200 e ficou entre 200 e 400 metros em termos de altimetria ou de cota topográfica. Joinha? Na década de 60, um outro geógrafo, ex-professor da USP, chamado Aziz Nassib Absaber, também classificou o Brasil em planaltos e planícies. Contudo, ele foi um pouco mais complexo. Ele analisou o seguinte fato: aquelas paisagens com a cota topográfica mais acentuada, via de regra, elas irão estar mais vulneráveis, suscetíveis ao processo de intemperismo, de erosão, de desgaste, através dos elementos naturais. Chuva, variação térmica, a variação atmosférica, os ventos, enfim, os elementos naturais que irão atuar sobre uma paisagem, desgastando essa mesma paisagem. Joinha? Então, segundo o Aziz Absaber, regiões mais elevadas eram mais vulneráveis, suscetíveis ao processo de erosão. Com isso, ele afirma que a erosão ela se torna mais evidente do que o processo deposicional, de deposição de sedimentos. Já as regiões mais rebaixadas irão atuar de maneira contrária. O processo deposicional, processo de receber sedimento, será superior ao processo erosivo. Enquanto eu tenho uma região mais elevada com a erosão maior que deposição, eu tenho uma região mais rebaixada, uma planície, em que o processo de deposição será maior do que o processo erosivo. Joinha, tranquilaço, belezinha. E por último, já na década de 80, em 1989, no projeto Radam Brasil, um ex-professor da USP, geógrafo chamado Jurandir Ross,
também classificou a paisagem brasileira de forma bem linear, contudo analisando aí 3 unidades. Pela primeira vez surgiu a unidade do relevo chamada depressão. Até então, o Haroldo de Azevedo e o Aziz Nassib Absaber tinham classificado apenas em planaltos e planícies. E aí o Jurandir Ross, na década de 80, classificou o Brasil, olha só, fixou os olhos em mim, em 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Como o Jurandir Ross chegou nessa classificação? Segundo o Ross, toda região com cota topográfica ou altimetria mais evidente era um planalto. Joinha, tranquilaço. Uma região ao redor, circunvizinha, que irá apresentar uma litologia menos resistente aos processos intempéricos e erosivos. Essa região, ao se rebaixar, será classificada como uma depressão. Então, segundo o Jurandir Ross, onde eu tenho um planalto, do lado eu tenho uma depressão. Joinha? Por isso que o Jurandir classificou em 11 planaltos e 11 depressões. Já as planícies, olha o macete que eu vou dar para vocês. Como a planície, na classificação do relevo atual do Brasil, ele pode ser visível no nosso espectro visual, no nosso horizonte? É simples, onde tem muita água. A água é o elemento natural que mais desgasta uma paisagem, sem sombra de dúvidas. Então, se eu tenho muita água, quer seja o oceano ou bacias hidrográficas importantes em um território, ali nós temos uma planície. Exemplo, planície costeira, planície do Velho Chico, do São Francisco, a planície amazônica, a planície da bacia Tocantins-Araguaia, a planície do Paraná. Show de bola, tranquilaço, belezinha. Então vamos lá. Continuando. Agora, para a gente consolidar essas informações, vamos responder uma questãozinha típica do Enem. Lembrando que o Enem sempre irá apresentar essa configuração. Texto auxiliar, uma imagem auxiliar ou não e um comando de uma questão. Nesse comando, depois irá ter aí 5 alternativas com distratores e, claro, o seu gabarito, que eu tenho certeza que no dia da prova do Enem vocês irão se sair muito bem no caderno de Ciências Humanas. Show de bola? Então vem cá. Questão número 1 diz o seguinte. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de recursos minerais. E entre seus principais produtos estão o minério de ferro, o manganês e a bauxita, que se extrai o alumínio. Show de bola. Que são matérias-primas essenciais para vários ramos do setor industrial. Sabe-se que essa riqueza em reservas de minerais metálicos está diretamente atrelada à sua estrutura geológica. Vem cá, fixou os olhos em mim. Eu falei para vocês que o Brasil irá apresentar 2 formações geológicas, bacias sedimentares e escudos cristalinos. Nas bacias sedimentares nós temos a extração de combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, gás natural, xisto. E em regiões cristalinas nós temos a possibilidade da atividade mineradora, extração de minerais metálicos como manganês, bauxita, ferro, nióbio, ouro, diamante, joinha. Então vem para cá. Nesse recorte da questão número 1, nesse recorte do mapa do Brasil, existem aí 4 regiões extremamente importantes de atividade mineradora em território nacional. Nós temos o quadrilátero ferrífero, que sem sombra de dúvidas é o número 1 em termos de extração de minerais metálicos. Joinha. Falou em mineração, qual a principal região de extração de minerais no Brasil? Quadrilátero ferrífero, estado de Minas Gerais. É só lembrar, queridos, do período colonial, a região muito importante que atraiu muitos mineradores em busca de ouro, diamantes e outros minerais na região. Hoje, ainda continua sendo a principal região de atividade mineradora desse querido e maravilhoso país. Show de bola? Contudo, claro que a gente tem algumas ressalvas
sempre vem na nossa cabeça a mente de Mariana, lá em 2015, tá? O rompimento da barragem do Fundão, no distrito de Bento Rodrigues, a mais ou menos 30 quilômetros da zona urbana do município de Mariana, um município no estado de Minas Gerais. E mais recente, em janeiro de 2019, também um rompimento da barragem que se localiza no município de Brumadinho. Show de bola? Então vem para cá. Além do quadrilátero ferrífero, na imagem nós temos a Serra dos Carajás, no estado do Pará. A Serra dos Carajás é a segunda região de maior atividade mineradora desse país. Se extrai muita bauxita, muito manganês e ferro na Serra dos Carajás. Maciço de Urucum, em Mato Grosso do Sul, e a Serra do Navio, no Amapá. Se extrai também manganês e ferro. Show de bola? Então, para cá, continuando. Comando da questão. Diante do exposto e observando a imagem abaixo, podemos afirmar quanto aos recursos minerais brasileiros que, alternativa A, na Serra dos Carajás, encontra-se uma das maiores reservas de minerais metálicos do mundo. Até aí, tranquilo, certinho, bonitinho. Responsável pela maior produção do país. Opa, jamais. A maior produção desse país fica no quadrilátero ferrífero, no estado de Minas Gerais, não na Serra dos Carajás. Ela é muito importante? Sim, bastante. Mas é a segunda região de atividade mineradora em termos de robustez, de intensidade e de balança de exportação desse país. Beleza? Então aqui diz, responsável pela maior produção, não, o que contribui para o equilíbrio da balança comercial brasileira. Alternativa B, o principal centro de exploração mineral está no quadrilátero ferrífero no estado de Minas Gerais. Joinha, e entre os principais recursos extraídos estão minério de ferro, bauxita, correto, e carvão mineral. Não. Carvão mineral é um hidrocarboneto, é um combustível fóssil. Queridos, falou em carvão mineral, lembrem de bacias sedimentares, não de escudos cristalinos. Atividade mineradora, minerais metálicos, escudos cristalinos. Extração de petróleo, gás natural, carvão mineral, lembrem, bacias sedimentares. A questão fala de escudos cristalinos. Olha aqui, ó, escudos cristalinos. Se fala de regiões cristalinas, a gente já elimina a alternativa B, porque mencionou o carvão mineral. Tranquilo? Alternativa C. As principais atividades de exploração dos minerais metálicos, circulares na imagem acima, concentram-se nas áreas das bacias sedimentares. Não, jamais. Escudos cristalinos, mais uma vez. Alternativa D. A maior produção de bauxita, mineral de onde é extraído alumínio, está no maciço de Urucum, em Mato Grosso do Sul. Local conhecido pela elevada qualidade de seu minério, que é exportado principalmente para a Europa e Japão. Pula. Alternativa E. As principais jazidas de minerais metálicos são encontrados na Serra do Carajás e no quadrilátero ferrífero, nas áreas formadas geologicamente por escudos cristalinos. Está corretinho, linda. E o que está errado na D? Diz o seguinte, ó, a maior produção de bauxita, mineral de onde é extraído alumínio, até aí está ok, o alumínio se extrai do minério bauxita, está no maciço de Urucum. Não. Falou em bauxita, quadrilátero ferrífero e Serra dos Carajás, Minas Gerais e Pará. Joinha, então nosso gabarito é a alternativa E. Mais uma questãozinha. Questão número 2, queridos, vem cá. As plataformas ou crátons correspondem aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão. Fixou os olhos em mim. Quando falamos em crátons, essa é uma denominação muito utilizada no relevo brasileiro, na geologia brasileira. Mas falou em crátons, podem fazer associação aos escudos cristalinos. Joinha? Então, se falarmos de escudos cristalinos, podemos utilizar o termo maciços antigos, podemos utilizar o termo também crátons, como, por exemplo, o cráton das Guianas. Show? Apresentam uma grande complexidade litológica,
prevalecendo as rochas metamórficas muito antigas, pré-cambriano médio e inferior. Também ocorrem rochas intrusivas antigas e resíduos de rochas sedimentares. São 3 as áreas de plataformas de crátons no Brasil: a das Guianas, a sul-amazônica e a do São Francisco. Show? Vem para a questão. Comando da questão. As regiões cratônicas das Guianas e a sul-amazônica têm como arcabouço geológico vastas extensões de escudos cristalinos, ricos em minérios, que atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração e destacam-se pela sua história geológica Queridos, se estamos falando de regiões cratônicas ou escudos cristalinos, façam a ponte direto com extração de minerais metálicos. Belezinha? Outro detalhe. A região do Cráton das Guianas, ela recebe esse nome porque tem faixas nas porções setentrionais ou ao norte do continente sul-americano, pegando aí a Guiana Inglesa, Guiana Francesa, Suriname, adentrando no território brasileiro, na região amazônica. Show? Irá apresentar elevações consideráveis, as maiores elevações do Brasil, ultrapassando aí 2.500 metros acima do nível do mar, se encontram nessas faixas cratônicas no norte do Brasil, principalmente no norte da região amazônica. Show? A região mais elevada do Brasil, só para desencargo de consciência, é o Pico da Neblina, com 2.994 metros de altitude, tá? Quase 3 quilômetros acima do nível do mar. Mas vocês podem lembrar também daquela novela que tinha um comendador, o Monte Roraima, que ele ia para lá, abrir os braços, pegar no bigodinho, enfim. Tá? É uma região também, o Monte Roraima se encontra nas faixas cratônicas das porções das Guianas, pegando também o norte do Brasil. Show? Alternativa A. Apresentarem áreas de intrusões graníticas ricas em jazidas minerais, ferro e manganês. Tá bonitinho, tá? Vamos pular. Alternativa B. Corresponderem ao principal evento geológico do Cenozoico no território brasileiro. Jamais, queridos. Falar um pouquinho do tempo geológico bem rapidinho. Diferente da nossa vida, da minha e da sua que está assistindo, de um tempo cronológico humano, um tempo diminuto, o tempo geológico é o tempo da Terra. Segundo a ciência, tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. E ela é subdividida em éons, eras, períodos e épocas. Comumente cai na sua prova as eras geológicas. A era pré-cambriana, a era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica, que é a era mais atual. Show de bola? Quando a gente fala de intrusões graníticas, de escudos cristalinos, de áreas cratônicas no Brasil, via de regra, essa estrutura é muito antiga. E quando falamos em algo antigo na geologia, estamos mencionando as eras do pré-cambriano e paleozoica. Show de bola? Tranquilaço? Então, para finalizar, alternativa C, apresentarem áreas arrasadas pela erosão, que originaram a maior planície do país. Não. Alternativa D, possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reservas de petróleo e gás natural. Jamais. Petróleo e gás natural são encontrados em regiões sedimentares, não em regiões cristalinas. Joinha. E alternativa C, serem esculpidas pela ação do intemperismo físico decorrente da variação de temperatura. Não, jamais. O nosso gabarito é a alternativa A. Show de bola? Queridos, vamos dar uma pausa agora, voltamos em breve, tá? Para continuar na sua preparação para o Enem, tá? Comigo aqui, professor Arion, professor de Geografia, e você que está assistindo, que quer gabaritar e ganhar uma vaga na tão sonhada universidade. Voltando mais uma vez para falar sobre a geografia no Enem, professor Arion, e você que está me assistindo, que
pretende ingressar em uma universidade, pretende ser aprovado no SISU, não pode perder essa aula. Concentrou que agora vem um tema muito quente e muito relevante na sua prova, no Exame Nacional do Ensino Médio. É isso mesmo. Olha, vem cá, falar um pouquinho sobre as migrações e a crise humanitária dos refugiados. Quando falamos nesse tema migrações, é um tema relevante não só para a sua prova, mas para que você possa compreender como a dinâmica socioeconômica, política e diplomática pode afetar nas relações entre nações, entre povos, culturas e etnias. Joinha? Em relação a migrações no Enem, o que tem caído bastante é sobre conceitos tradicionais, conceitos como migrações externas ou internacionais. Aí entra o caso dos refugiados, o papel do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a ACNUR, que é uma agência vinculada à ONU. Além disso, na sua provinha, tem caído muito nas 5 últimas edições, falando sobre os movimentos populacionais ou migratórios em território nacional. Nós temos aí, nesse caso, as migrações internas, movimentos pendulares, movimentos sazonais ou transumância, o tradicional êxodo rural, a migração de retorno está muito evidente desde a década de 80, mas sobretudo agora no século XXI tem sido muito presente em regiões que outrora eram marcadas por um cenário de repulsão, como a região nordestina, a região norte do país, e hoje são motivos de atração nesses movimentos populacionais ou migratórios. Beleza? Então vem cá comigo. De início eu trouxe para vocês 2 recortes imagéticos para a gente refletir um pouco sobre o tema migrações e também fazer uma ponte com o tema refugiados, a crise humanitária dos refugiados, que desde 2015 tem sido muito tenso no cenário internacional. Show? Do lado esquerdo, nesse recorte imagético, vocês podem perceber vários sírios em embarcações deploráveis cortando o mar Mediterrâneo. Então, sírios cortando o Mediterrâneo, saindo da Ásia Central e do Oriente Médio, cortando o Mediterrâneo em busca de porções de terras ao sul do continente europeu, sobretudo a costa da Itália, da Península Itálica, e também a costa grega. E de lá, possivelmente, buscando outros territórios ao longo da Europa Ocidental, tá bom? Da União Europeia, da zona do euro. Buscando, claro, sobreviver, mas fugindo de um cenário conflituoso em seu território que iniciou desde 2015. Vamos recapitular aqui um pouquinho? Vem cá, fixou os olhos em mim. Em meados de 2015, vocês irão lembrar muito bem que eclodiu um cenário chamado designado de Primavera Árabe. Muitas ditaduras no norte da África, na porção da África setentrional, chamada também de África Branca, África muçulmana, árabe, islâmica, várias ditaduras que estavam no poder há mais de 20, 30, 40 anos. Eclodiu inicialmente na Tunísia, passou para a Líbia, caiu o Muammar Gaddafi, chegou no Egito, colocaram abaixo também o ditador Hosni Mubarak, chegou no Iêmen, o Ben Ali caiu. Quando chegou até a Síria, bateu na Síria, o Bashar al-Assad começou a ter uma resistência muito efervescente. E aí iniciou a chamada Guerra na Síria, uma guerra civil que desde 2015 ela se torna marcante e muito intensa. E de ano após ano tem momentos de ápice, de tensão, momentos de arrefecimento, mas ainda continua um cenário bastante tenso no contexto internacional. A Síria, quando eclodiu lá em 2015, 2016, era um território que tinha 4 grupos bem definidos. Os rebeldes sírios, que queriam o governo do Bashar al-Assad abaixo, os militares do Assad resistindo
esse processo rebelde dos sírios. Além disso, ao norte tinha curdos, só para não deixar passar, para desencargo de consciência. Hoje, queridos, os curdos fazem parte da maior nação sem território do planeta. Eles reivindicam um país chamado Kurdistão. E até hoje essa reivindicação não foi aceita, inclusive nem será. E por quê? Porque tem curdos em vários territórios do leste europeu, da Ásia Central e do Oriente Médio. Curdos na Turquia, curdos no Iraque, curdos no Irã, curdos na Líbia, curdos na Síria. E eles reivindicam faixas terrestres para fixar um estado, um território para chamar de seu. Então hoje é considerada a maior nação sem estado do planeta. Joinha? Além dos curdos, no norte da Síria tem uns malucos lá do Estado Islâmico, os fundamentalistas. Show? Vem para cá. Nesse contexto da guerra na Síria, vocês irão lembrar, repercutiu bastante essa imagem do lado direito. Aylan, um sírio que morreu nessa travessia com os seus pais, saindo da Síria em busca das porções meridionais, porções mais ao sul do território europeu, e de lá, claro, primeiro sobreviver, depois buscar um cenário mais favorável para a sua sobrevivência. Então, nesse contexto, Aylan não conseguiu sobreviver, ele foi encontrado na costa de uma praia na Itália, e essa imagem repercutiu muito. Ele ainda de roupa, com tênis, repercutiu bastante, inclusive várias outras nações pressionaram a ONU para tomar alguma decisão mais enérgica. E aí a Acnu, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, uma agência vinculada à ONU, começou a intervir e a firmar parcerias com algumas nações para tentar distribuir e receber da melhor maneira possível esses refugiados. Detalhe, quando falamos em refugiados, não estamos falando apenas dos sírios. Há uma porrada de refugiados também no contexto africano, fugindo de guerras civis, guerras tribais. Também nós podemos falar dos refugiados na América Latina. Vamos lembrar, 2010, terremoto no Haiti, devastou a capital Porto Príncipe. Mais de 300 mil pessoas morreram nesse terremoto. Muitos haitianos buscaram territórios vizinhos na América Latina para tentar uma nova vida, uma nova oportunidade, emprego, sobreviver naquele cenário de caos. Lembrando que o Haiti é o país mais pobre da América Latina. Se tirasse a África subsaariana, sem sombra de dúvidas, o Haiti seria o país mais pobre do planeta. Vamos pegar um outro contexto, 2015, crise política e econômica na Venezuela. Nicolás Maduro, à frente de um contexto de chavismo, coloca o seu território em uma recessão e uma crise sem precedentes no que concerne a política nacional venezuelana, mas sobretudo os aspectos socioeconômicos. E esses venezuelanos começaram a buscar novos territórios para iniciar uma nova trajetória. Emprego, sobrevivência, busca pelo menos de produtos e utensílios básicos. Um dos destinos desses venezuelanos, vocês sabem muito bem, foi o nosso querido e maravilhoso Brasil. Por quê? Porque a Venezuela faz fronteira com o Brasil na região norte, principalmente em uma cidade brasileira no estado de Roraima chamada Pacaraima. Lá em Pacaraima, muitos venezuelanos adentraram em território brasileiro, tá? Posteriormente, em parceria com a Acnu e com o governo federal, houve a distribuição desses venezuelanos para outras regiões brasileiras. Joinha, tranquilaço, belezinha, então vem cá, ó. Conceitos básicos, queridos. Na sua prova, quando a gente fala em migrações, é necessário vocês chegarem nela preparados no que concerne conceitos sobre movimentos populacionais ou migratórios. Vem cá,
Anote, deixa o caderno preparadozinho, anotação, notas do seu celular e fique pronto aí, ó. Vem cá. Primeiro conceito tradicional, migração externa ou internacional. Migrar é todo ato de deslocar, transladar pessoas. Então, migrar, transladou, deslocou. O termo emigrar e imigrar, tenha muito cuidado. Só pode ser usado nas migrações externas ou internacionais. Jamais vocês poderão utilizar o seguinte: um colega meu, ele é um imigrante lá em São Paulo, saindo lá de Recife, no Pernambuco. Jamais. Em território nacional, esse termo imigração e emigração, ele não pode ser utilizado. O termo emigrar faz menção à saída de uma pessoa, de um grupo, atenção, de uma pessoa ou de um grupo do seu país de origem, onde ele fixa residência. Show? Já o termo imigrar faz menção à entrada em um território que não é o seu de origem. Então, por exemplo, um estudante sai do Brasil e vai fazer um curso de medicina em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Para nós brasileiros, ele é um emigrante, porque ele saiu do seu território de origem, onde ele fixava a residência. Para os bolivianos, ele é um imigrante, porque ele entrou em um território que não é o seu de origem. É migração saída, imigração entrada em um contexto internacional. Migração externa ou internacional. Cuidado. Outro detalhe. Essa migração externa ou internacional, ela pode ser intercontinental ou intracontinental. Intracontinental, pegamos esse exemplo, Brasil, Bolívia, é a migração externa em um mesmo contexto continental. Já pegando outro exemplo, imagine que um colega seu ou uma colega foi fazer um intercâmbio em Dublin, na Irlanda. Ele exerceu um movimento migratório, sim, ele se deslocou. Essa migração foi internacional? Foi. Ou externa? Foi. De que tipo? Intercontinental. Inter vem de entre, então entre continentes diferentes. Saiu do Brasil, na América do Sul, e foi para a Europa, para a Irlanda, para Dublin. Então, nesse caso, uma migração externa ou internacional do tipo intercontinental. Joinha, tranquilaço, belezinha, então vem para cá. Migração interna. Quando falamos da migração interna, essa migração se dá na delimitação territorial de uma nação ou de um país. Migração interna ou nacional. E no Brasil nós temos algumas interessantes que têm caído na sua provinha do Exame Nacional do Ensino Médio. Vem cá. Movimento pendular ou migração pendular se dá com uma pessoa, um grupo de pessoas que se deslocam no intervalo de 24 horas ou ao longo de uma semana. O intervalo tem que ser pequeno para configurar o movimento de pêndulo, pendular. Ele exerce uma atividade laboral, trabalhista ou educacional, ou busca alguma prestação de serviço na área da saúde, depois retorna para onde ele fixa a residência. Exemplo, imagine que uma pessoa que mora em Campinas se desloca para a capital do estado de São Paulo, para exercer uma atividade laboral ao longo da semana. No final da semana, ele retorna para Campinas, onde ele fixa residência, onde ele é um agente político. Show de bola? Tranquilaço, belezinha? Então, o movimento pendular é aquele movimento de ida e volta. Pode acontecer também entre municípios vizinhos, tá? De trabalhadores que saem de uma cidade pela manhã, exercem uma atividade educacional, vai para uma universidade, um preparatório para concursos públicos ou para vestibulares tradicionais. No final da tarde, retorna para onde ele fixa a residência, para o município em que ele reside. Show de bola? Tranquilaço, belezinha? Então, movimento pendular, tranquilo. Movimento sazonal. Essa palavra sazonal vem de temporário.
esse movimento sazonal, via de regra, se dá com algumas variações climáticas em períodos de elevadas temperaturas ou em cenário também laboral, que um trabalhador se desloca para exercer uma atividade durante um período específico, pode ser até longo, 3 meses, 1 ano, mas que ele tem em mente o seu regresso, a sua volta. Também podemos associar esse movimento sazonal a um outro movimento migratório chamado transumância. Atenção, pode cair na sua prova. O movimento de transumância ele é muito típico de regiões agrárias, campestres, ruralizadas, em que o agricultor, no período de estiagem, desloca o seu gado, sua bovinocultura lá leiteira ou de corte, para uma região que tem corpo hídrico fluvial, ali um olho d'água, alguma coisa para que aquele gado não possa perder estrutura corpórea, peso, joinha, ou então uma espécie de animal que necessita de uma temperatura mais amena. E no solstício de verão, que a temperatura via de regra eleva, ele pega o seu animal e desloca para regiões serranas, que pela altitude a temperatura irá diminuir, cair. Joinha? Então, movimento de transumância, migração de transumância. Show? Êxodo rural, tradicional, como tem na imagem, a saída de um trabalhador rural, perpassando por um cenário de desemprego estrutural. O que é desemprego estrutural? Aquela função perdeu serventia, foi importante durante um cenário, porém, hoje entrou em processo de obsolescência. Se torna primitiva, antiquada, e aí esses trabalhadores precisam se reinventar. Muitos desses trabalhadores rurais, no processo de mecanização e modernização do campo, migrou para os grandes centros em busca de oportunidade, em busca de emprego, em busca de um novo cenário. Show? E com isso, nós podemos citar também um outro fenômeno chamado macrocefalia urbana, que é um inchaço nos grandes centros. Esses trabalhadores, chegando nas áreas centrais, não encontrando oportunidade, tiveram que procurar regiões em que o custo de vida fosse menor, fugindo da especulação imobiliária altíssima nos grandes centros, foram para as margens das áreas centrais, para a periferia, para o subúrbio. Show? Ocasionando vários problemas urbanos. Então, aumento populacional nos grandes centros, êxodo rural, aumento populacional nos grandes centros, macrocefalia urbana. Essa macrocefalia urbana desencadeou um processo de problemas urbanos, aumento de resíduos sólidos, saneamento básico deficitário, serviços básicos como saúde, educação e lazer também precários. Show de bola? Tranquilaço, belezinha. Só para fixar as informações mencionadas, vamos responder uma questão. Vem cá. Questão quentinha da FUVEST 2023. Foi aplicado nesse primeiro semestre de 2023. Olha só, acompanhe comigo aí. Em um mapa produzido com a técnica da anamorfose geográfica, o que é anamorfose? É um mapa que irá apresentar uma proporcionalidade matemática para representar um tema. Exemplo, eu tenho um mapa, eu não quero levar em consideração as delimitações de cada território, eu quero só representar o seguinte, meu mapa é sobre petróleo. Onde tem mais petróleo, eu irei representar com uma figura geométrica, pode ser um quadrado, um círculo, um retângulo, a proporcionalidade daquele tema encontrado em cada país. Brasil vai ter uma representatividade bacana. Países no Golfo Pérsico, na Península Arábica, como a Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, também irão ter uma robustez interessante em termos de petróleo. Venezuela, Rússia, tanto com petróleo, mas sobretudo com gás natural. Joinha, então, anamorfose, são mapas que irão apresentar uma proporcionalidade matemática com figuras geométricas em cada território para dialogar sobre um tema. Show? Então, continuando. Cada país é redesenhado de forma que seu polígono tenha uma deformação proporcional ao tema de interesse. Com essa técnica é possível visualizá-lo de uma forma mais direta e clara. Observe o mapa com dados de 2015. Aí está mostrando a anamorfose.
Note que não leva em consideração a delimitação, os lineares do território, mas leva em consideração um tema. Que tema é esse? Vamos para o comando da questão. Os dados representados no mapa são condizentes com, queridos, a robustez está onde? Síria, Afeganistão, Somália, que é um estado falido, comandado hoje por piratas, Sudão, República Democrática do Congo, Burundi, vem para cá. Alternativa A, número de nascidos vivos. Alternativa B, produto interno bruto, jamais. Somália, estado falido, tem economia robusta, não. Alternativa C, total de população urbana, via de regra não. Países periféricos tendem a ter um espaço agrário sobressaindo espaço urbanizado. Alternativa D, produção de petróleo, também não. Alternativa A é o nosso gabarito, refugiados conforme o país de origem. Então, os países recebem um contingente populacional, sobretudo de territórios como a Síria, Afeganistão, Somália, República Democrática do Congo e Sudão, que estão assolados em conflitos étnicos, tribais e territoriais. Queridos, agradeço demais vocês ficarem até o final. Depois retomaremos com outros temas envolvendo a geografia no Enem. Então é isso, fiquem com Deus, paz no coração, estudem, revisem e boa prova. Até mais, se cuidem! Nossa, vidas, que aula importante! É sempre bom aprender sobre esses assuntos com um viés mais social e econômico, porque eles servem não só para as questões de ciências humanas, como também para acrescentar no nosso repertório na hora de fazer a redação. Por isso eu espero que, assim como eu, vocês tenham anotado tudinho aí. Foi demais, inesquecível! E assim nós chegamos ao fim de mais um dia de aulas no Nota 10. Lembrando que você que perdeu alguma aula pode rever o nosso conteúdo através do nosso canal. Já aproveita, se inscreve, engaja, dá aí uns likes e também comenta. E também você pode rever o nosso conteúdo através das plataformas da TCM e do nosso Instagram, @nota10tcm. Que coisa boa! Eu vou ficando por aqui, mas amanhã tem mais aula. Tchau!